E outra coisa, quem escolhe comer a balinha de uva que tá no pacote de morango, continua gostando de bala de uva. Ela não acha que a balinha de uva é menos balinha de uva porque ela tá no pacote de morango. Oi, aqui é o Gabi, tá começando mais um vídeo aqui na 20 e poucos, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade. Ou, pelo menos, eu tento. Hoje, a gente vai conversar sobre um tema que eu particularmente gosto muito de falar, que é sobre identidade de gênero. Vamos começar com o básico, né? O que é a tal da identidade de gênero? Para você entender isso, eu vou ter que explicar alguns outros conceitos, mas vão todos fazer sentido, eu prometo, tá? E antes de eu começar a falar mais a fundo sobre esse tema nesse vídeo, não se assusta com as palavras difíceis, você não precisa decorar tudo, é só você entender mesmo o que é identidade de gênero e por que a gente tem que respeitar a identidade de gênero das pessoas, tá? Então não se assusta com as palavras que você não conhece e as palavras difíceis. Show? Show! Para a gente entender o que é identidade de gênero, a gente tem que entender um pouco o que é o gênero, né? E o que eu vou falar aqui sobre gênero é baseado muito em estudos que eu já fiz aí durante os anos, estudos, leituras, vídeos que eu já vi e também coisas que eu acho sobre o tema e como eu acho que fica mais fácil da gente explicar e falar. Provavelmente você vai encontrar algumas outras pessoas na internet que pensam de uma forma diferente que a minha. Mas como esse programa se chama Gabi Explica, você tá aqui para ouvir a minha visão, né? Então, vamos à minha visão. O gênero foi uma coisa socialmente construída. E por que eu tô falando isso? Bom, a gente sabe que uma coisa é a biologia e os nossos cromossomos e as nossas características biológicas e sexuais. Outra coisa é o gênero. Porque o gênero, na verdade, significa na nossa sociedade uma série de comportamentos e posicionamentos. E hoje a gente mais fala sobre o gênero masculino e o feminino. O grande problema é que nós, seres humanos, nós atrelamos o gênero ao sexo biológico. E o que é o sexo biológico? O sexo biológico são os seus genitais e os seus cromossomos. E só fazendo um parênteses aqui, que as pessoas acham que só existe cromossomo XX e XY. E não, tá? Existem outras variações que se vocês acharem legal, a gente pode tentar falar em outro vídeo. Eu não sou médico, tá, gente? O que eu tô falando aqui é de muita pesquisa, muita leitura por causa da minha autoaceitação e por conviver com outras pessoas trans. Então, voltando. Na nossa sociedade, a gente atrelou o gênero masculino ao órgão sexual masculino e o gênero feminino ao órgão sexual feminino. Só que na prática, o gênero, ele impõe uma série de comportamentos mesmo que são mais aceitáveis para um e para outro. Uma prova de que gênero é uma coisa socialmente construída é que se você for olhar a mulher ocidental, o que caracteriza uma mulher, né, ocidental, é completamente diferente do que uma mulher oriental. São regras diferentes. Apesar de nossa sociedade, elas terem o mesmo denominador comum, que é a genitália. E conforme a gente foi evoluindo, a gente percebeu que, na verdade, o gênero, ele é um espectro, né? E que nesses dois polos, a gente tem um lado feminino e um lado masculino. Só que entre essas duas pontas, existe um monte de possibilidades. Então, basicamente, a identidade de gênero, ela meio que fala e explica que você tem o livre-arbítrio de ver com qual gênero você se identifica mais, qual gênero você se sente representado. E é óbvio que isso é muito complexo. Eu, particularmente, Gabriel, não acho que existe uma razão biológica para as pessoas não se identificarem com o gênero que foi atribuído ao nascer. Não acho que seja alguma coisa errada com o nosso cérebro, nem nada disso. Eu acho que é simplesmente uma coisa da nossa sociedade que está ficando um pouco ultrapassada, entre muitas aspas, a gente só tem essas duas categorias, e aos poucos a gente está percebendo que a gente precisa mudar quanto a isso. Eu acho que essa questão de identidade de gênero entra numa complexidade da nossa mente humana e da gente com a gente mesmo. E eu não acho que você precisa ter passado por nenhum trauma para você se entender como uma pessoa transgênero. E já que eu falei isso, acho bom a gente também explicar alguns termos. Quando a gente nasce no hospital e o médico vê lá o que tem entre as nossas pernas, ele vai e determina um gênero pra gente. Então, se a gente tem um pênis, a gente é identificado como masculino, e se a gente tem uma vagina, a gente é identificado como feminino. Existe um outro caso que é o intersexo, mas como eu já falei, não vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas existem outras possibilidades, tá? Mas beleza, vamos voltando aqui. Quando você se identifica com isso, ou seja, você nasceu com um pênis e você se identifica com o gênero masculino, você é uma pessoa cisgênero.
O cis, o prefixo cis, significa que você se identifica com esse gênero que está de acordo, entre muitas aspas, com a sua genital. Quando isso não acontece, como é o meu caso, por exemplo, quando eu nasci, eu fui identificado como uma menina, mas aí conforme eu fui me entendendo, e na verdade desde criança, eu vou fazer um vídeo sobre isso, desde criança eu sempre me identifiquei muito mais com o gênero masculino, eu sou uma pessoa transgênero. E é muito importante deixar uma coisa clara, transgênero não é um gênero. Então se você está fazendo uma pesquisa, por exemplo, e quer ser mais inclusivo, quando você está perguntando qual é o gênero da pessoa, não adianta você botar masculino, feminino ou transgênero, porque ela pode ser uma pessoa transgênero masculina, feminina ou outros. Então, o mais correto seria botar masculino, feminino e outros. E aí, se você quiser que a pessoa especifique, você deixa lá uma caixinha para ela dizer com qual gênero ela se identifica. Mas lembra que eu falei que gênero é um espectro? Pois é um espectro. E a gente precisava de alguns nomes para entender o que ficava entre o masculino e o feminino. A gente chegou a uma nomenclatura, né, que a gente chama esses dois gêneros de gêneros binários, que meio que são de um extremo a outro. Quando a pessoa se identifica com alguma coisa que não seja esses dois, e existem outras possibilidades, que se vocês quiserem a gente também faz um vídeo aqui, mas que não é o feminino nem o masculino, ela é uma pessoa não binária, porque ela está fora desse binarismo de gênero. A sua identidade de gênero se diz respeito à sua relação com você mesmo, como você se identifica, como você quer ser lido no mundo. A sua orientação sexual já parte de outro princípio. Ela diz respeito a como você quer se relacionar com as outras pessoas. Tem a ver por quem que você sente atração. Então, vamos lá, vamos tentar montar um exemplo aqui para vocês. Se você é um homem trans, por exemplo, no meu caso, e se eu gostasse de ficar com meninos, o que eu poderia, eu seria um homem trans gay. Assim como se um homem heterossexual se relaciona com uma mulher trans, ele continua sendo heterossexual, porque uma mulher trans é uma mulher. Quando a gente fala sobre identidade de gênero, né, isso é uma coisa que é muito debatida nas escolas, né, se isso tem que entrar, né, no currículo escolar ou não, não significa que a gente quer doutrinar as pessoas para serem de outra identidade de gênero, né? De mudar a identidade de gênero delas. Não tem nada a ver com isso. Até porque você não ser do gênero que você foi atribuído a ser, ou seja, você ser uma pessoa trans, é uma coisa muito difícil em vários âmbitos. Então não é uma coisa que a gente quer incentivar que as pessoas passem por modismo ou nada disso. Mas a gente quer ensinar respeito. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo que, por exemplo, eu sou homem trans, mas pessoas, por serem contra ou não entenderem, fazem questão de me chamar no gênero feminino, sendo que, claramente, eu já não tenho muitas características femininas, ou características ditas femininas, porque isso também é um assunto para outro vídeo. E mesmo se eu tivesse características femininas, se eu falo que eu sou do gênero masculino e que eu sou tratado pelo pronome masculino, a pessoa tem que respeitar aquilo. Então, na minha opinião, a identidade de gênero não é um transtorno, não é uma doença, é apenas mais uma característica da nossa complexidade humana e que eu não acho que vale a pena a gente tentar achar razões biológicas. Porque eu acho também que quando você procura um motivo biológico para isso, né, parece que a gente quer meio que achar um motivo para tentar corrigir isso, sendo que não é muito bem por aí, né? E aí, para fechar esse vídeo, eu quero falar mais uma metáfora que eu acho que fica super fácil de entender. O mundo, ele é igualzinho a um pacote de balas sortidas. Sabe aquele pacote que tem balinha de morango, banana, uva, enfim, maçã verde? É igualzinho. E fazer balas é um processo difícil, existem várias etapas. Assim como eu acredito que seja fazer seres humanos. Então pode ser que você pegue uma bala de morango e quando você abra, ela na verdade seja uma balinha de uva. E aí a gente tem dois caminhos. A gente pode pegar aquela balinha de uva e tentar transformar numa bala de morango, sendo que você concorda que isso nunca vai ser possível, porque ela é uma bala de uva. Ela nunca vai virar uma bala de morango. E concorda que esse processo vai ser completamente destrutivo para a bala de uva? A gente pode simplesmente pegar essa bala de uva e botar num pacotinho de uva, para ela ficar mais confortável e mais parecida com as outras balas. Ou a gente pode simplesmente ignorar a embalagem, porque afinal de contas ela é uma bala de uva. E pouco importa a embalagem que ela tá. E outra coisa,
Quem escolhe comer a balinha de uva que tá no pacote de morango, continua gostando de bala de uva. Ela não acha que a balinha de uva é menos balinha de uva porque ela tá no pacote de morango. O que eu tô tentando dizer é que não interessa como as pessoas parecem pra você. O que interessa é como elas se sentem. E se você conseguir respeitar como elas se sentem, com certeza elas vão demonstrar esse mesmo respeito com você. E a gente vai fazer o mundo um lugar muito melhor, mais inclusivo e mais diverso. A gente não quer um pacote só de sacos de bala de uva, tá? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo para as pessoas poderem desmistificar esse assunto e vamos tornar esse mundo muito colorido, igual ao pacotinho de balas sortidas. Aqui é o Gabi e até o próximo vídeo.